Conversando com uma importante fonte internacional neste fim de semana, ela me perguntou como o presidente eleito poderia assumir o Palácio do Planalto, sendo que cumpriu pena e foi condenado em 3 instâncias em um processo que durou mais de 6 anos. Eu respondi que os ministros da Suprema Corte entenderam que o caso foi julgado em endereço errado e por isso deveria ser anulado e retornado ao ponto de partida. Então ela insistiu. Mas os crimes aconteceram. As provas foram apresentadas e comprovadas. Elas existiram e ainda existem. Não são uma obra de ficção. Elas estão lá, com denúncias, comprovações e delações. Eu disse, sim. Mas por causa do tempo, o processo não será recomeçado, principalmente pela idade do réu, e todos os crimes deverão ser prescritos. E essa fonte retrucou mais uma vez, dizendo: se o réu está velho demais para ser julgado e condenado, ele também deveria ser considerado velho demais para assumir a presidência de um país como o Brasil. Ele deveria ser julgado com rapidez e, se confirmada a condenação, cumpriria a pena ou não, por causa da idade, mas aí a questão do cumprimento seria uma outra coisa. O fato é que ele estaria condenado e não poderia mais assumir a presidência da República. Eu encerrei a conversa dizendo que as provas apresentadas independem de endereço. Elas aconteceram, sim, todos sabem e viram durante os 6 anos que durou a Operação Lava Jato. Se o réu concorreu, é porque havia interesse de alguma forma para que isso acontecesse. Essa fonte foi embora me deixando extremamente envergonhado, pois antes de sair, ainda me fez uma última pergunta que eu não soube responder. Como os juízes da Suprema Corte, que tiveram acesso aos autos em profundidade, ainda receberam e cumprimentaram o agora eleito como se ele nunca tivesse sido parte do processo que eles acompanharam do começo ao fim? Não sei, respondi. É difícil de responder. Mas o interesse na anulação das condenações de Lula resultou, na tarde desta segunda-feira, dia 12, na diplomação dos eleitos, presidente e vice. E na manhã do mesmo dia, o senador Flávio Dino, indicado por Lula para ser o ministro da Justiça, concedeu uma entrevista a um site de notícias dizendo que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, não serão concedidas anistias pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que todas as investigações em curso no país serão mantidas. Ele ressaltou que isso inclui também o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Dino disse que, abre aspas, os crimes já cometidos, portanto, antes de 1º de janeiro, mas que não estarão prescritos e por não estarem prescritos, não há no mundo cósmico e nem no mundo jurídico uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. Isso não existe, fecha aspas. Palavras do futuro ministro da Justiça, ou seja, vai começar uma temporada de caça às bruxas. Isso já era esperado e sabido que o governo eleito não daria paz às autoridades do Planalto, pois dentro de uma estratégia de longevidade de poder, tirar de circulação um campeão de votos como é o atual presidente é prioridade máxima. Se Bolsonaro for condenado mesmo pelos crimes que continuarão a ser investigados, como foi dito pelo futuro ministro da Justiça, ele poderá pegar quase que prisão perpétua e ainda ter os direitos políticos cassados, o que o impediria automaticamente de disputar as eleições de 2026 e até a de 2030. Bolsonaro, dependendo do que for compreendido como crime, nessa caçada desenfreada, poderá mofar na cadeia.